Marcelo já colocou o crescimento da indústria, a queda do ticket médio. Agora vamos tentar mostrar aonde que aconteceram esses números, né? Esse aqui é o total de crédito e débito. A gente tem o destaque aqui para a região norte, com um crescimento de 12,8%, seguido da Sudeste e depois Nordeste. Isso crédito e débito total. Vamos para... Se a gente olhar só a transação de crédito, o destaque é a região Sul, seguido do Sudeste e Centro-Oeste. Mas é um crescimento, se vocês for verem, espalhado no Brasil, consistente ao longo de todo o Brasil. Avança para o débito. No débito, a relação é inversa. O maior crescimento está na região Norte, seguido da região Nordeste, com 18,1% e 14,2%. E agora, uma outra informação, quer dizer, nós mostramos como é que se cresce no Brasil o volume transacionado com cartões de crédito e débito, e vamos mostrar a quantidade de POS existentes. Ele evoluiu no período em torno de 10%, 7,7%, saindo de 4,1 para 4,4 milhões de máquinas de POS no país. Se você pegar o volume transacionado, dividindo por essa quantidade de POS, nós vamos chegar a um valor transacionado médio de R$19 mil por POS, um crescimento de 2,7% no período, né, de um ano, comparando semestre a semestre, né? E esse aqui talvez um dado que ajude a explicar algumas outras coisas, inclusive coisas que virão na sequência, né? A gente mostra o crescimento da distribuição desses POS no país. O maior crescimento é na região Centro-Oeste e na região Norte. Isso significa que cada vez mais a indústria está investindo no sentido de interiorizar e aproximar de todas as regiões, né, a utilização, possibilitar a utilização de cartões de crédito e débito, notadamente em regiões que têm um PIB menor em relação a Sudeste e Sul do país, né? Então, o crescimento principal está no Centro-Oeste e no Norte. Bom, essa é a taxa de desconto do cartão de débito. A linha de tendência mostra uma linha de queda, e ela chegou no primeiro semestre desse ano a 1,54%. Ela claramente cai ao longo do período. Nós estamos falando de algo como 1,54%. Se vocês lembrarem da lâmina lá atrás em que falava em devolução de cheques, nós estávamos falando algo de 9,1% entre primeira e segunda devoluções, né? E a do crédito, ela chega a 2,76%, tendo saído de 2,96%. Talvez um dos fatores, quer dizer, você tem uma queda clara, uma curva de tendência de queda, e vocês viram naquela lâmina de crescimento de número de máquinas, quer dizer, um caminho claramente para regiões do interior, regiões de menor concentração de PIB. Então, a rigor, você tem pequenos comércios, pequenos prestadores de serviços sendo incluídos no mercado de aceitação de cartão, o que tenderia a levar essa taxa para mais, né? E mesmo assim ela continua na tendência de queda, o que mostra que a competição de verdade existe nesse segmento, né? Nós estamos voltando a falar aqui numa taxa de desconto de 2,76%, que, se comparados aos índices de inadimplência de cheque, que é o grande diferencial, né? É uma transação cartão, uma transação sem risco para o comércio, diferente de cheque, que é uma transação com risco para o comércio. Vamos falar um bocadinho dos gastos de brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil. Vocês não podem esquecer que nós estamos comparando com o semestre do ano passado, o primeiro semestre do ano passado, que você tem impacto de Copa do Mundo. Então você tinha uma presença mais forte de estrangeiros no Brasil e talvez uma presença não tão forte, crescimento tão forte de brasileiros no estrangeiro. Nós fizemos uma primeira lâmina em reais, para dizer claramente o seguinte, que de qualquer jeito, em reais, houve um crescimento. De estrangeiros gastaram no Brasil o equivalente a 6,3 bilhões de reais, um crescimento de 1,6%. E os brasileiros gastaram 300 milhões a mais, ou seja, 13,4 bilhões lá fora, um crescimento em reais de 2,4%. Quando você muda e põe em dólar, né, em função da desvalorização do real, a gente tem uma queda de gastos de estrangeiros no Brasil da ordem de 21,1% e de brasileiros no exterior da ordem de 20,6%.
Então os brasileiros gastaram no semestre no exterior 4,5 bilhões de dólares e os estrangeiros gastaram 1,2 bilhões, 2,1 bilhões de dólares no Brasil. Aqui é simplesmente a representação disso e mostrar quais são os meios mais utilizados, né? Vocês vão verificar que o cartão com 43% de todos os gastos no exterior, no exterior é feito com cartão e vem crescendo cheques de viagem em espécie, muito em função também dos impostos colocados, né, o IOF, essas coisas todas. E o cartão pré-pago, com a mudança clara da questão da tributação, ele hoje está em 3% do volume. É uma dinâmica, o cidadão que tem o cartão, ele procura a melhor forma, ele sabe utilizar, ele faz a conta para ver qual é o instrumento mais adequado para aquilo que ele vai consumir. Ficou agora? Bom, vamos falar um bocadinho sobre a pesquisa da Bex para a Datafolha, que na sua 14ª edição. A gente vem fazendo mensal a esse período todo. E ela vem consistentemente corroborando tudo que a gente está colocando nessas outras informações. Se vocês olharem, quer dizer, frequência de uso, 95% dos entrevistados usam o cartão de crédito todo mês, né? 48% pelo menos uma vez por semana, né? E 69% usam parcelado sem juros todos os meses, né? Então, aquilo que o Marcelo colocou, o brasileiro utiliza e gosta de se financiar fortemente no parcelado sem juros, utilizando o cartão de crédito como instrumento disso. E o parcelamento sem juros, quem usa, ele é geral na sociedade, classe A até classe E, com destaques para as classes B e C, que usam entre 66% e 67% da amostra. E também tem por região, se for ver, as duas mais com maior incidência é Norte e Nordeste, 84% e 74% das pessoas utilizam o parcelado. E aí a gente passou a fazer algum tempo atrás essa pergunta: se não houvesse o parcelado com juros, vocês teriam, né, comprado menos ou mais no último mês, né? E 72% das pessoas entrevistadas dizem que sem o parcelado sem juros, eles teriam comprado menos no mês. O que significa, quer dizer, reforça a ideia da importância do parcelado sem juros para o consumidor e além da própria importância dele para o comércio em si, que é uma forma de alavancagem de vendas sem risco. Porque, volta a falar, toda a venda parcelada, lojista, parcelada sem juros, o risco é do emissor do cartão. O comércio não tem risco algum nessa transação. Aí a questão é mais sobre, para tentar enxergar a inadimplência, a visão dos portadores. 86%, e esse número é quase constante ao longo de toda a pesquisa, 86% pagaram o valor integral das suas faturas e 87% pretendem pagar a próxima fatura integralmente. Além desses, 7% parcelaram a fatura. E volta a falar, parcelar a fatura não é rotativo. Parcelar a fatura é aquele parcelamento oferecido pelos emissores com taxas de juros de um dígito, né? Extremamente próximas às taxas de crédito pessoal fornecidas pelos bancos. 3% pagaram o valor mínimo. 4% pagou algum valor entre o mínimo e acima do mínimo. E 1% não pagou, né? Isso vai mostrar na hora que a gente for mostrar os números de inadimplência do setor. E a outra pergunta é em relação ao valor da parcela, o valor da fatura e o orçamento da pessoa. Então, 80% das pessoas está entre muito baixo e de acordo com a sua capacidade de pagamento. Você tem 17% que acham que está acima, e para esses tem instrumentos como parcelamento emissor, com taxas de juros, ou um outro crédito dentro da instituição para liquidar, e tem 3% que acham que compraram mais do que a sua própria capacidade de pagar. E que tem que arranjar um mecanismo de financiamento, que o mais adequado não é o rotativo do cartão, são linhas específicas de mais longo prazo, parcela fixa, mensal, oferecida por todas as emissoras, as instituições emissoras de cartão. E aqui mostra a importância. 23% fizeram compra pela internet no último mês. E desses, 87% usaram o cartão de crédito como meio de fazer essa transação. O restante deve ser boleto e outras formas, não mapeadas, mas a representatividade já foi mostrada pelo Marcelo do crescimento do volume de transações pela internet, principalmente e-commerce, e a representatividade do cartão como meio de dar curso, dar solução a essas transações na internet. Se cresce transações na internet, cresce a representatividade do meio de pagamento cartão na internet.
E aqui, a gente recorrentemente mostra para vocês, são os setores, os segmentos em que mais se usa cartão de crédito no país. Destaque é para produtos alimentícios, vestuário, farmácia, combustíveis, bem duráveis para casa, restaurante, e assim sucessivamente. Mas olha, o importante é que serviços médicos, há alguns anos, nem aparecia na foto, né? Hoje já está aqui. Né? Setor novo. Setor de serviços, salão de beleza, cabeleireiro, turismo. Né? São setores que, alguns, se vocês procurarem estatísticas de 2, 3, 4, 5 anos atrás, não apareciam, tinham níveis desprezíveis de participação.